Do you enjoy a good mystery? In today's lesson, you will practice your listening skills with a detective story 100% in Brazilian Portuguese. Ready to investigate? Olá, pessoal! A few lessons ago, you learned several expressions used in police investigations and trials in Brazil in the story of Mariana's trial. Do you remember that? Oh, and if you missed that lesson, below is the link to it. Watch it before watching this one to better follow today's story and understand the terms used. By the way, turn on the English subtitles if needed because the lesson will be 100% in Portuguese. Let's get started with a new mystery. A mochila abandonada. Joaquim, um senhor aposentado, morador antigo do bairro, costumava caminhar bem cedo ao redor do lago. Era um lugar tranquilo, perfeito para pensar e respirar o ar puro. Numa quinta-feira cinzenta, algo incomum interrompeu sua rotina. Na beira do lago, o Sr. Joaquim viu uma mochila parcialmente coberta de barro. Estava úmida, rasgada, parecia ter sido abandonada às pressas. Perto da mochila, algumas pegadas levavam em direção ao mato fechado. Imediatamente, o Sr. Joaquim se lembrou do roubo à joalheria no centro da cidade e do homem de mochila que ainda não havia sido identificado. Assustado, voltou para casa e ligou para a polícia. A propósito, o número de telefone da polícia no Brasil é 190. O delegado responsável pelo caso do roubo das joias determinou que a área onde a mochila foi encontrada fosse isolada. Ele autorizou uma perícia oficial no local, ou seja, autorizou que uma análise técnica da área fosse feita por especialistas. A testemunha ocular. Durante as novas investigações, Dona Vilma, uma moradora da região, disse ter visto tudo o que aconteceu na noite anterior perto do lago. Dona Vilma foi intimada a prestar depoimento. Em outras palavras, ela recebeu uma convocação oficial para contar o que viu. A propósito, o termo testemunha ocular é usado para se referir a uma pessoa que presenciou um evento e pode dar uma descrição detalhada sobre o que viu, ouviu ou percebeu. Em seu depoimento, Dona Vilma relatou que por volta das 8 horas da noite anterior, viu um homem alto caminhando apressado em direção ao lago, com uma mochila pesada nas costas. Ele olhava para os lados, como se estivesse sendo seguido. Tinha uma atitude suspeita. Parecia querer se livrar de alguma coisa. A perícia e os vestígios. A equipe de peritos, ou seja, a equipe de técnicos especializados, examinou cuidadosamente o local. Na mochila encontraram pedaços de plástico e de fita adesiva e manchas de sangue. De quem seria aquele sangue? Os peritos também recolheram uma pá suja de terra e identificaram um buraco recém-fechado, como se alguém tivesse tentado enterrar algo ali durante a noite. Diante das evidências, foram trazidos alguns cães farejadores, ou seja, cães especialmente treinados para detectar cheiros específicos. Um dos cães indicou um ponto mais adiante. A equipe cavou e encontrou um pacote plástico embrulhado com fita adesiva. Mas dentro do pacote só havia pedras,
Será que era uma tentativa de forjar provas? Ou uma tentativa de despistar a polícia? Em outras palavras, de fazer a polícia seguir pistas falsas. Para surpresa de todos, outro buraco foi descoberto e desta vez, parcialmente enterrado, havia um saco plástico com algumas das joias roubadas. O retorno ao lago. Com a descoberta das joias, a polícia concluiu que quem tentou escondê-las provavelmente voltaria ao local para recuperá-las. Foi então autorizada uma operação de vigilância. 2 dias depois, ainda de madrugada, agentes disfarçados notaram uma movimentação suspeita. Um homem se aproximou do ponto onde a mochila havia sido encontrada e começou a cavar. Nesse momento, os policiais o abordaram. O homem tentou fugir, mas não teve sucesso. Foi imobilizado pelos policiais. Os agentes identificaram o homem misterioso. Era Léo, o namorado da Mariana. Mas ele não tinha sido absolvido. Na verdade, não era Léo. Era Ícaro, seu irmão gêmeo. Quem poderia imaginar? Ícaro Mendes, 34 anos, com antecedentes criminais por roubo e receptação. Ou seja, Ícaro tinha histórico criminal por roubo e receptação. Receptação é o crime de receber, transportar ou esconder objetos que foram roubados. Ícaro foi conduzido à delegacia e preso preventivamente. Prisão preventiva é uma medida provisória que mantém o suspeito preso antes do julgamento por risco de fuga ou destruição de provas. Instruído por seu advogado, Ícaro optou por exercer seu direito ao silêncio durante o interrogatório. Apesar da prisão preventiva de Ícaro, algumas perguntas continuam sem resposta. Por que ele enterrou só parte das joias? Onde estariam as outras joias? E de quem era o sangue na mochila? Gostou da aula de hoje? Se sim, deixe seu curtir e me diga nos comentários se você gosta de aprender português com histórias. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!